Temos aqui Raquel Antonietti, professora, ela é publicitária, formada em propaganda e marketing pelo Mackenzie, tem MBA de gestão de projetos na FGV, já são 18 anos de experiência, passou por veículos de mídia, agências de publicidade, anunciantes, empresas de tecnologia, morou 4 anos no Peru, onde ela teve uma experiência internacional de trabalhar num grande grupo de mídia na área de produtos digitais e canais de comunicação. Ela vem desenvolvendo com a empresa dela produtos e avaliando oportunidades de mercado nessa área digital. Tem bastante coisa para falar para nós, a gente tem certeza absoluta de que essa conversa de hoje não esgota o assunto absolutamente, mas eu acho que é um bom ponto de partida. Tá? Vocês podem encontrar a Raquel Antonietti dentro da nossa rede Liga Advisors. Nós temos a página dela lá, onde vocês têm todas as formas de entrar em contato com ela e aprofundar qualquer conversa que vocês sintam necessidade, inclusive se quiserem fazer negócios conjuntos, também através da página dela em Liga Advisors, vocês vão ter a oportunidade de acessá-la e conversar com ela. Ok? Raquel, deixo contigo a partir de agora. Aproveite bastante, divirta-se, bem-vinda ao seu League Web Talks. Eu vou colocar a sua apresentação na tela e eu vou me esconder. Mais tarde a gente se vê de novo. Até daqui a pouco. Até. Tá aí a apresentação? Sim. Maravilha, tá contigo. Então tá bom. Oi, pessoal, bom dia aí, mais uma vez. Primeiro queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui, por vocês estarem aí também, ouvindo para a gente aí trocar essa experiência, falando aí de marketing digital. Bem, vocês já sabem aí bastante de mim, que o Cássia comentou, então vamos começar aí com o conteúdo mesmo. Antes da gente entrar nos tópicos, eu tenho uma colocação aqui para colocar para vocês. Hoje em dia, todo mundo quer ser digital, você fala muito em transformação digital, mas na prática mesmo, quando a gente volta para casa, né, o que quer dizer ser digital, né? Quando a gente vê essa pergunta aí, quando a gente vê do lado das empresas, né, ser digital é muito além de uma tecnologia, né? É uma mudança genuína de cultura e de mentalidade, ok? E isso não depende de nenhuma ferramenta. O que acontece é que depende, sim, de como as pessoas veem e absorvem esse modelo de digital internamente. Eu gosto de começar por aqui, gente, porque, assim, às vezes a gente tem essa mentalidade de que o digital está fora. Ah, eu vou comprar uma tecnologia, eu vou estar na rede social, eu vou fazer uma ação no WhatsApp. Quando, na verdade, o digital hoje, ele está internamente, tá bom? Ela está na cultura, na gestão das pessoas. Se os líderes não fazem essa mudança de mentalidade dentro das empresas, a empresa não tem como seguir no digital. Não adianta hoje a gente ter uma área isolada de digital. O digital hoje precisa fazer parte, e ele faz parte no dia a dia, porque é quando a gente aprende aí como fazer digital. Quando a gente vai falar agora de digital para os clientes, gente, para o cliente é muito fácil. Ele quer ser atendido de forma rápida e eficiente, certo? Para o cliente, o facilitador, o digital é um facilitador. Ele não quer perder tempo na hora de comprar ou na hora de resolver um problema, ok? Então, na verdade, para o cliente, pouco importa que tecnologia que a gente está usando, tudo bem? É isso que na prática ele quer. Quando a gente vai falar agora em si da definição de marketing digital, a gente entra aí já num cenário um pouco mais complexo, porque o digital ele é a combinação de 4 variáveis
ele é a combinação tanto de negócio, quanto de comportamento, comunicação e relacionamento. Hoje, a gente não pode achar que o marketing digital é uma simples evolução da publicidade, ou que o marketing digital é só um meio de comunicação. Hoje, o marketing digital, ele integra pessoas, negócios e relacionamento. E por que eu gosto de dar essa definição de marketing digital? Porque hoje, muitas empresas, eles pegam o marketing e eles querem colocar dentro do marketing digital. Quando, na verdade, o marketing digital, ele é um outro ambiente, muito mais complexo. E por quê? Por 2 pontos. Primeiro que hoje, muitas pessoas só se relacionam por internet, tá? Isso já muda o comportamento das pessoas por si só. E o outro é que a questão dessa integração é o que faz a gente aí interagir. E uma coisa que a gente não pode esquecer é assim, nos meios tradicionais antigamente, o caráter mídia, ele era isolado. A gente tinha o momento do intervalo, seja no rádio ou na TV, a gente tinha um momento da publicidade. Hoje a gente não tem mais isso. Nós estamos completamente imersos no digital. Então, o nosso desafio é como a gente vai impactar essa pessoa, já que ela está imersa em outro ambiente, ok? Agora sim, a gente vai começar a falar aqui do conteúdo da palestra. Começando aí, entendendo o novo consumidor e a estratégia de marketing. Quando a gente está falando aí do novo consumidor, a gente tem que dar um passo para trás e entender como é que era o consumidor antes. Nós, consumidores, antes, nós éramos meros ouvintes, né? A gente era receptivos. A gente não tinha nenhuma interação com nenhum tipo de meio, nem com a TV, nem com o rádio. Ou seja, nós éramos totalmente passivos. Hoje, quando a gente está falando do consumidor atual, a internet nos proporcionou que hoje os consumidores tenham voz, ok? E a partir do momento que nós ganhamos voz, os consumidores ganharam voz, nós passamos a ter aí, a ser um pouco mais os protagonistas do que éramos antes. Só para a gente entender isso aqui, a internet possibilitou aí, ela diminuiu a distância entre as empresas e os clientes. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para você. Eu já vi gente resolver problema com um produto porque a pessoa mandou uma mensagem no direct do LinkedIn do CEO da empresa. Ou seja, hoje a gente tem esse encurtamento aí das pessoas com as empresas, ok? Quando nós estamos falando da consequência disso, tá bom, a gente entende que teve essa mudança aí na estrutura do consumidor, mas no final, qual que foi a consequência disso? O que aconteceu? Antigamente, tanto as mídias, os veículos, quanto as empresas, elas determinavam quando, como e como a gente ia ter acesso à informação, à publicidade. Hoje isso não é mais assim. Nós é que determinamos quando, como, onde, porquê e se vamos fazer ou não. Ou seja, são as pessoas hoje que estão no comando e não mais as empresas e os veículos, tá bom? Então, a partir do momento que a gente entende todo esse panorama, aí sim a gente consegue pensar numa estratégia de marketing digital, que hoje a estratégia de marketing digital ela tem que ser aí baseada no comportamento do consumidor, levando em consideração o ser humano como centro. Aqui eu queria conversar com vocês sobre 3 palavras-chave: comportamento, ser humano e centro. Primeiro eu vou começar pelo centro, que só pela essa linha de raciocínio que a gente teve aqui, que o consumidor ele ganhou a voz e ele é o protagonista, já está um pouco mais claro porque ele precisa ser o centro de tudo. Até porque se o cliente não for o centro, porque como a empresa vai existir, não é mesmo? A segunda palavra que eu quero dizer aqui para vocês, gente, é o ser humano. Vejam que aqui eu risquei a palavra consumidor. As empresas, elas precisam parar de ver
os clientes dela como meros consumidores. Aliás, essa palavra consumidor, ao meu ver, é muito ruim, porque dá a impressão que nós somos meros mortais que só estamos consumindo, consumindo e consumindo. Quando, na verdade, quando a gente muda o olhar e a gente vê o outro como um ser humano, automaticamente a nossa comunicação ela já passa a ser um pouco mais empática, que a gente vai ver lá embaixo, que é um dos pilares hoje da pandemia, do marketing para pós-pandemia, tá bom? E quando a gente entende aí realmente que ele tem um comportamento, a gente começa aí a analisar quais são as intenções e os desejos e as necessidades que ele tem, tá bom? Isso aqui é muito relevante a gente ter em conta aí na hora da gente criar uma estratégia para a gente não ficar só preso em estratégias de tecnologia ou estratégias de inovação, porque o centro tem que ser o comportamento do consumidor. Quando a gente entende esse comportamento, a gente também entende que ele está na internet hoje, o consumidor, o ser humano está na internet para fazer 4 atividades básicas, ok? Primeiro é se informar, segundo é se relacionar, terceiro é se comunicar e o quarto é se entreter. A gente entende e analisa que ele tem esses momentos, ele tem esse ambiente. E em cada um desses momentos, a gente deve interactuar com ele de uma forma diferente. E aí sim escolher qual a tecnologia que nós vamos usar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Nós estamos aqui falando de eu preciso buscar uma informação, eu vou buscar uma informação no Google, como todo mundo faz hoje, certo? A partir do momento que eu me dou conta que o meu usuário, as minhas pessoas estão indo no Google para buscar informação e não para entrar no meu site, eu passo a ter a preocupação de criar uma estratégia de marketing de conteúdo. Por isso que a estratégia de marketing de conteúdo hoje ficou tão relevante, tudo bem? E assim sucessivamente. Quando a gente descobre que a gente tem que se relacionar com os clientes, que eles estão no momento também se relacionar, a gente tem que criar uma estratégia de marketing de relacionamento, ok? Então, só para a gente fechar essa primeira ideia aqui, o modelo que eu recomendo hoje para as empresas é que seja um modelo baseado no comportamento do consumidor, que daí isso vai conseguir que vocês criem uma estratégia de marketing adequada para cada um desses ambientes. E claro, e isso acaba desdobrando em um monte de estratégia e ações, enfim, e aí você tem que seguir a sua linha aí de raciocínio. Tudo bem? Então, agora eu queria comentar com vocês aqui, que é o outro tópico da palestra, aonde está o ouro do meu negócio. Aqui, gente, eu queria trazer uma informação para você. Sabe, salvo os produtos de primeira necessidade, as pessoas não decidem comprar algo de repente, muito menos se tornem fiéis às marcas dessa maneira. Eu trago esse dado aqui para vocês porque, assim, antigamente o marketing tradicional, ele se preocupava só com o momento da compra, a decisão, né? O momento de decisão de compra. E hoje em dia, como a gente viu que o consumidor mudou, ele também já não faz, a preocupação das empresas também não podem ser só essa. Por isso que hoje se fala tanto na jornada do cliente, na jornada de compra, a experiência do cliente, tá bom? E essa experiência do cliente aí é a jornada que ele vai percorrer até a compra ou até mesmo ao consumo desse produto que ele adquiriu, tá bom? Quando a gente está falando aí, tem várias metodologias, vários autores que falam dessa questão, desse caminho, dessa jornada do cliente que os consumidores percorrem. Eu acredito ser a mais sólida, a do Philip Kotler, que é a dos 5 As, porque eu acredito que ela abrange mais a economia digital que a gente está vivendo hoje. Então, eles são etapas, na verdade, tá bom? E a primeira etapa é a etapa da atenção, que é a etapa
que os nossos consumidores têm que percorrer aqui da jornada, só para a gente não perder o fio aí, tá bom? Então, a atenção é sempre aquele momento que ele vai listar mesmo. Ele vai listar quais são as empresas e os produtos que ele tem na memória, ou que ele já ouviu falar, e ele vai fazer uma lista. É a entrada aí, é o portão de todas as empresas dentro que ele vai fazer a listinha dele. Quando a gente vai para o segundo passo, é o passo da atração. O que acontece? Nesse passo, só vai seguir nesse passo quem despertar a curiosidade certa para ele seguir para o próximo passo, tá bom? Aqui é o passo que ele vai, e claro, essa listinha ele vai diminuindo, essa listinha ela vai sendo aí, de certa maneira, afunilada. Quando eu passo aí para a terceira etapa, que é a etapa do aconselhamento, o consumidor, o seu cliente ainda, né? Ele passa de uma pesquisa individual, ele passa para uma pesquisa ser social, ou seja, gente, ele vai procurar em tudo quanto é lugar, ele vai falar com todo mundo, ele vai querer saber a opinião, ele vai secar, ele vai entrar na central de atendimento, enfim. É aqui que as empresas precisam estar preparadas para estar em todos os canais onde o cliente vai estar para conseguir tirar as dúvidas de todos os clientes que ele tem aí durante esse processo. A quarta etapa é a etapa da ação. E eu particularmente gosto muito desse modelo porque a ação, ela não acaba, essa ação, ela não leva em consideração só a hora que o produto é comprado. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa só vai usar esse produto depois que ela adquiriu, ou o serviço. Então, é depois, é no pós-venda que ela vai conseguir fazer essa avaliação, tá? E aqui é importante a gente dizer que tem a quinta etapa. A maioria dos processos termina na ação. Comprou, acabou. Gente, não é assim. Hoje, o que a gente precisa buscar nos clientes é a etapa da admiração. Por quê? Porque é nessa etapa que ele vai recomendar você para as outras pessoas. E aqui ele fala, a melhor fonte de influência é o exército de clientes transformados em advogados da marca. Então, o que eu tenho aqui para compartilhar com vocês é assim, esse tem que ser o ouro do negócio de vocês. É proporcionar uma experiência boa o suficiente a ponto de o cliente te recomendar para outras marcas. Esse deveria ser o objetivo macro aí das empresas. Tudo bem? Agora falando aí um pouquinho do outro tópico, que é o tópico dos pilares do marketing pós-pandemia. Aqui, pessoal, claro, teve alguns tópicos que surgiram com a pandemia e teve alguns pilares que foram aí fortalecidos com a pandemia, né? Ficaram ainda mais importantes. O primeiro deles é a transparência. Hoje em dia, os consumidores estão cobrando muito mais transparência das empresas. Quando eu digo transparência, gente, é de uma maneira muito simples. O que ela compra e o que ela entrega. Os consumidores hoje, eles querem se sentir satisfeitos. Quando a gente vai para o segundo pilar, que esse sim surgiu com a pandemia, é a questão do propósito. As empresas precisam se reconectar com os seus valores. Durante aí a criação de algumas empresas, ao longo da história, é muito fácil a gente se perder do propósito da empresa, pela rotina do dia a dia, né? Então, com a pandemia, a gente teve aí essa oportunidade de se reconectar com nossos propósitos, até porque isso se tornou essencial para as empresas. E a partir do momento que elas se reconectam com o propósito delas, elas têm aí a vantagem de conseguir conexão com os clientes, porque elas estão falando aí de uma maneira mais verdadeira, e outra, quando a empresa está no dia a dia, nas situações difíceis, e ela tem a clareza do qual é o propósito dela, fica mais fácil aí de tomar decisões, tá bom?
porque ela já tem claro ali o objetivo dela. O terceiro pilar aí é a questão do coletivo, do social. O que aconteceu aqui, gente? Eu não sei se vocês se deram conta, o ano passado saiu uma pesquisa da Kantar. A Kantar foi a empresa que comprou o Ibope, que faz pesquisa, tá bom? Onde 51% das pessoas na pandemia, elas passaram a comprar novos produtos por inovação e devido à resposta que elas estavam tendo na pandemia, 51%, ok? E 41% influenciaram outras pessoas a parar de comprar devido à resposta que elas estavam tendo na pandemia. Então, olha a magnitude desse social que a pandemia trouxe para nós. Claro, antigamente a gente tinha uma preocupação já, né? Do sustentável, do orgânico, do vegano, mas era uma coisa assim mais longe, não era uma coisa assim tão viva. Hoje, no marketing, se usa muito, muitas empresas usam até hoje a estratégia do storytelling, que é contar histórias. Hoje, as empresas estão precisando fazer story doing, que é fazer histórias, ok? Abraçando causas, e daí quem abraçam as causas são as pessoas. Tudo bem? A próxima pilar aqui do marketing, a gente já falou um pouquinho antes, é a jornada do cliente, né? Qual é a jornada do cliente que a gente está proporcionando? Essa é aí o que eu gostaria que vocês fossem refletindo, porque aqui é onde deveria ser a coluna vertebral de toda a sua comunicação, ok? Sem isso, não dá para fazer planejamento, gente. E outra coisa, o planejamento tem que ser visto várias vezes no ano e ele também não é linear, que foi outra coisa que a pandemia ressaltou aí até na nossa vida, né, gente? Não é linear. As coisas precisam ser aí revistas. Quando a gente está falando agora de ser digital e estar no digital, com a pandemia, de uma maneira ou de outra, todo mundo teve que colocar o pé no digital. Tanto as empresas quanto os consumidores, né? A gente não teve, todo mundo teve que sobreviver dessa maneira. Quando a gente está falando das empresas, e as empresas que estiveram no digital aí, que não estavam ainda, elas estão no digital no momento, num prazo um curto prazo. A gente precisa ter isso em conta. Por quê? Porque a longo prazo, o ideal é você ser digital. E o ser digital, a gente volta naquela cultura que está lá em cima, que a gente precisa começar a ir para esse caminho, para ser um planejamento aí a longo prazo, tá bom? Quando a gente está falando dos consumidores, o que aconteceu? Antigamente, a gente entrava na internet, era um evento. Quem é aí dos anos 90, você tinha que conectar, tinha um tempo, caía, era um evento você entrar na internet. Hoje em dia isso não é assim, hoje você está na internet. Então a gente passou de fazer uma ação para ser um estado. Esse estado, ele é permanente e ele já está integrado com a nossa vida, ok? Isso é importante da gente entender porque a partir do momento que a gente entende isso, primeiro, a gente consegue aí fazer melhor essa comunicação, ok? Porque ela está integrada na nossa vida. Na nossa vida, eu digo, família, projeto, trabalho, entretenimento, não tem mais o fora e o dentro, não existe mais, passou tudo uma coisa só. E a gente sabe também como o dia a dia é muito corrido, porque o nosso dia a dia é corrido. Então, quando a gente consegue entender todo esse cenário, primeiro que, de novo, a gente começa a se sentir um pouco mais empatia, que a gente fala, gente, o meu dia a dia é super corrido, o que eu vou ter que fazer para conseguir a atenção desse público, para eles conseguirem consumir o meu conteúdo, né? Então, a gente consegue criar uma comunicação, no mínimo, um pouco mais empática e uma comunicação mais humanizada, que é o que se fala muito hoje também na internet, ok? Então, tá aí a diferença do ser digital e do estar digital. Esse estar digital, as empresas mesmos não podem perder de vista.
Isso aqui é um outro ponto também muito legal de ser dito, que é assim, gente, antes de fazer, não se preocupe em fazer o avançado. Faça o básico, mas comece, tá bom? Entregue o arroz com feijão de uma forma bem feita. E o que que acontece? Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe por onde começar, a gente precisa priorizar e restringir. Quando a gente faz essas duas coisas, a gente se liberta de uma coisa chamada comparação. Quando a gente compara, a gente trava, entendeu? E a gente não executa. E o que que acontece? No digital é muito importante a velocidade, ok? Então, o que eu digo para vocês é assim: busque o que vocês precisem, tracem uma estratégia e executem. Não se compara, porque quando a gente se compara, a gente trava e trava mesmo. E na comparação, o que que acontece? A gente nunca está comparando o cenário do outro real com o nosso cenário. Sempre vai ter alguma variável e essa comparação é injusta. E aí a gente trava e não sai do lugar nenhum. Quando a gente está falando aqui do quinto, do antepenúltimo, a gente está falando aí da empatia, que é a empatia na prática. A gente falou aí algumas vezes durante a apresentação, mas a empatia nada mais é do que você colocar no lugar do outro, ou seja, não faça com o outro o que você quer que vocês não façam com nós mesmos, ok? Essa é a empatia. Então, como as empresas vão aí tratar as pessoas, os consumidores, os seres humanos com empatia? Ok? E essa empatia também dá aí a oportunidade da empresa de novo fazer a conexão aí com os seus clientes, ok? E aí o último ponto, que talvez ele é o último, mas ele não é menos relevante do que os outros, todos os outros juntos, é assim, gente, no digital não existe você querer resolver sem se envolver. Tá bom? Não adianta. Ai, mas eu não gosto. Ai, mas é chato. Ai, mas eu não sei. Ai, mas eu não quero. Ai, mas eu não sei, dá trabalho. Sim, dá trabalho mesmo. É complexo mesmo. Você vai ter que estudar, você vai ter que entender, você vai ter que monitorar, você vai cansar. É assim mesmo, gente. O digital, ele é um pouco caótico, sim. Não tem jeito. E o conselho que eu dou para vocês é assim: vocês precisam fazer isso. Não dá para terceirizar tudo na vida. Mesmo que você terceirize esses serviços, você vai ter que cobrar resultados para de quem você está terceirizando, tá bom? Para vocês conseguirem falar aí na mesma língua. Então, como é que você vai fazer esse caminho dentro da sua empresa aí de ser digital? Ok? Então, para a gente finalizar aqui, gente, eu queria muito contar para vocês uma receita de bolo, mas não existe uma receita de bolo, tá bom? Invista seu tempo criando sua própria estratégia de marketing digital. É isso aí o que eu queria compartilhar com vocês sobre o marketing digital. Olá? Agora o João, acho que eu estou escutando. Som. O Casarre acho que está no mute. Ai. Eu tinha dito que eu ia falar duas coisas, começando pela mais importante, então vou falar três, começando pela mais importante. A primeira coisa que eu vou falar das três, que é a mais importante. Vocês sabem qual é a frase mais dita na internet em 2020? Eu não sei. O seu som está desligado. O meu? Não, é o que todo mundo fala, porque todo mundo faz o que eu fiz. Entra falando sem estar com o microfone ligado. Essa é a frase mais dita na internet ano passado. Essa é a frase mais dita na internet ano passado. Agora, a segunda coisa, por ordem de importância. Eu te desafiei a falar esse conteúdo todo em 30 minutos e você falou em menos de 30. Viu só? Eu esqueci de cronometrar. Espetáculo. Espetáculo, parabéns. Dou o braço a torcer. Finalmente, a terceira, que na verdade a brincadeira é ao contrário, porque eu acho que talvez seja a mais importante. Story Doing fez o maior sucesso no chat. Eu já prometi que nós vamos fazer um outro evento só falando de Story Doing, tá? Então já sinta-se convidada, porque nós vamos falar só de Story Doing na próxima, que é aquela história do quem sabe faz ao vivo, né?
Exatamente. Muito bem, muito bem. Exatamente. Nós vamos abrir agora para os nossos queridos ouvintes. Eu me sinto meio falando no rádio, no começo do século passado, quando eu digo isso. Nós vamos abrir para os nossos queridos ouvintes para que participem da conversa com a professora Raquel Antoniette. Quem gostaria de entrar primeiro? Perguntar, conversar, discutir, concordar, se opor. Nós temos um painel de attendees hoje bastante variado. Acho que vai dar umas conversinhas muito boas. Acho que é bom. Vamos trazer a Regiane para falar contigo. Regiane, que é da RMC, é uma empresa de consultoria na região de Piracicaba, membro de League Advisors como você, sua colega de rede. Regiane, eu estou autorizando sua câmera e seu microfone. Fique à vontade para entrar. O João Fernando quer falar também. Então já estou colocando ele aqui como presenter. Olha a Regiane aí. E eu vou me esconder, mais tarde eu volto. Vocês estão me ouvindo? Eu te ouço. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, e você? Bem também, obrigada pelas suas palavras. Isso tudo que você colocou de uma forma assim muito sintetizada, mas ao mesmo tempo impactante, né? Está totalmente congruente aqui com o que eu tenho lido, com o que eu tenho estudado em relação à parte digital. As pessoas acham que estar no WhatsApp é estar no digital, né? Tem muito equívoco nisso. Então, você estar é uma coisa e você ser é outra, né? Não só no digital, em tudo quase na nossa vida, né? E então, assim, outro ponto que você trouxe muito importante é a questão da cultura, né? Que é diferente de rede social, né? É totalmente diferente. Eu tenho falado muito com os meus clientes para ter esse cuidado de fazer a conexão de pessoa para pessoa, human to human. Eu acho que, né, esse vem antes, porque eu tenho que me colocar no lugar do outro, realmente entender a dor do outro, a necessidade do outro, de forma que eu identifique isso antes dele. Inclusive, nós temos recursos, né, para entender isso de uma necessidade que ele nem está enxergando, né? Para aí tá o uso dos dados, né? Exatamente, exatamente. Então, essa questão da cultura, esse equívoco de achar que você está usando uma tecnologia e que você está digitalizado, isso é uma coisa, assim, muito impactante. Confusa, as pessoas ainda não entenderam. Mas, por conta de 2020, por toda essa complexidade que a gente viveu e ainda estamos vivenciando pelo Covid, o que era uma tendência realmente virou uma necessidade. Então, eu acho que a gente só está startando esse nível de cultura em termos do digital. Muitas pessoas estão indo assim no embalo, estão envolvidas no digital, mas não pelo motivo certo. Uhum. Elas foram forçadas, né? Exatamente. Foi uma imposição. Então, essa questão de você entender realmente a cultura, né? Preparar a sua equipe, criar essa base é muito importante, né? Entender e todos entenderem, mesmo que não esteja totalmente envolvido no processo, mas precisa entender. E a questão cultural é muito importante. E tem uma outra coisa que eu ia falar que me fugiu agora, é essa questão de você, lembrei, é essa questão de você, mesmo que você esteja lidando com uma empresa, é um CNPJ ali aparente, mas é uma pessoa. Uhum. Ter o CPF e o CNPJ, mas são pessoas. Uhum. Precisamos entender de pessoas, né? De se conectar com pessoas. Então, assim, o termo empatia, para mim, é uma das coisas que estão faltando nesse contexto, por conta do digital, né, das redes sociais, essa tecnologia. Então, esse resgate dessa coisa genuína que é a empatia, precisa ser feito nesse momento e precisa ser considerado. Ainda bem que estava lá na sua listinha, né, no último quadro, muito importante. Então, a questão de ser e estar no digital é diferente, a questão da cultura, a questão da empatia, acho que é fundamental.
né? E aí a gente começa a fazer, utilizar essa coisa genuína que a gente perdeu para fazer história, né? Ter a história, fazer acontecer. Né? Eu achei Porque chegou o momento, né? Chegou Esse é o momento. Esse é o momento ideal, né? Então, eu fiquei assim, muito, muito satisfeita com a sua apresentação, com a sua fala, muito congruente com o que eu penso. E a partir daqui, vamos ver se a gente consegue explorar mais, né, Raquel? Porque no final é isso, a gente tem que catequizar, porque não, a gente sozinho não consegue mudar uma cultura, né? Eu acho que a gente só Não, consegue fazer, não, a gente só muda alguma coisa com a conscientização. exatamente. Não tem outro jeito. Principalmente dos líderes, que são formadores de opiniões, que estão sendo observados, né? Não tem que ser. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem, porque senão, sabe o que acontece, ô Regiane? Daí fica uma ação muito isolada. Ai, eu tenho ali uma área de digital e ela vai resolver todos os problemas. Não, gente, não é uma área. Não é garantia. Ele Não tá é por todo. garantia. Não, é que ele permeia. Desde a telefonista que fala alô, até o segurança, entendeu? Vou dar pitaco. Exatamente, Não exatamente. tem como. Vou dar pitaco. Essa coisa da cultura corporativa realmente é fundamental para uma empresa ser digital. Vocês concordam com essa frase? Cultura corporativa é fundamental para uma empresa ser digital. Então, assim, é de fundamental importância, Casarré. Muito bem. Quem disse essa frase foi André Camargo, que está aqui conosco. Eu vou puxá-lo para conversar com vocês, porque essa frase é dele. Tinha que ser. Enquanto o André não se manifesta, que ele deve estar aí, a cultura é tão importante, inclusive, que você trouxe a questão do propósito, Raquel. As empresas exponenciais elas precisam ser encaminhadas com esse contexto de ser exponencial e precisam ter esse propósito muito bem definido, que também faz parte da cultura da empresa. Né? André! Olá! Olá! Antes de tudo, parabéns, Raquel, bela apresentação. Acho que desperta uma série de ideias em todos nós e nos provoca nesse processo aí pós-pandemia tão importante das empresas agirem e fazerem as coisas acontecerem. Eu coloquei essa frase da cultura corporativa, reforçando então até os pontos que a Regiane trouxe, né? Porque eu não acredito em execução de estratégia se ela não for habilitadora por uma cultura organizacional forte. Então, se a sua estratégia é uma estratégia digital, se ela é uma estratégia de atendimento diferenciado ao cliente, qualquer que seja ela tem que encontrar eco na cultura de uma organização, ela tem que encontrar espaço em que a forma de pensar e agir e o processo decisório de uma companhia esteja alinhado a esse processo, a essa estratégia maior, né? E isso nada mais é do que uma cultura pulsante dentro de uma organização. Exemplo, né? Quando você fala de cultura digital, um elemento que cresce cada vez mais nas organizações é a parte de analytics, é você entender o tamanho e o peso de gestão de decisão baseada em dados, de decisão baseada em informações que são trabalhadas de uma maneira muito mais poderosa dentro das empresas. E se os gestores não estão acostumados a tomar decisão baseado em analíticas, não adianta você ter o melhor dos cientistas de dados dentro de uma companhia. Não é uma função, não é uma área, é um processo decisório que precisa encontrar eco nessa cultura que foi fomentada e que tem que ser trabalhada diariamente, né? Então, um pouco do que eu trouxe aqui de mais um elemento de provocação para esse debate tão rico aqui. Não, e André, isso é tão interessante porque às vezes nem adianta ter o Analytics. Porque se eu não vou saber explorar e se eu não tenho aí, de novo, a cultura, a gestão que vai cobrar aquilo de como deve ser,
de novo, você falou uma coisa da cultura, a gente sempre está procurando fora, né? A gente não olha para dentro. A gente quer sempre eu também quero uma tecnologia que resolva a minha vida, mas não vai ser assim, né? Eu preciso mudar. O que eu vou ter que fazer na minha área, vou ter que mudar, gente. Não vai ter o que fazer. É assim que eu entendo e é assim que eu sinto. Quando eu morei no Peru, eu trabalhei numa empresa muito, 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 muito grande, gente. E a gente tinha uma área digital e, ao mesmo tempo, a gente era um jornal. Então, eu via o quanto que o negócio era uma empresa super familiar, mas uma empresa grande, e você vê ainda o quanto que não tinha essa cultura. Você tinha área, mas você não tinha cultura. Isso aí, é verdade. Cara, o cliente até funcionava um pouco, mas internamente, a longo prazo, não funciona. É engraçado, né, Raquel, que parece, nós temos uma impressão de quando é uma empresa maior, parece que está tudo acontecendo. Por ilusão, né? Não, Regiane. Né? Às vezes aquela empresa pequenininha, ela tem esse discernimento de entender o que esses dados estão me mostrando, o que esses números, então nós temos que dar vida aos números, entender, tá? Nós estamos indo bem aqui? Não estamos, ou não, aqui nós estamos indo bem. Então, essa interpretação desses números, daí os dados é uma parte da equação, a interpretação é o complemento dessa equação, né? E aí realmente entender o que o mercado está me dizendo, o que minha equipe está dizendo, o que esse relatório está nos dizendo, e aí eu vou agir, eu vou tomar atitudes, decisões com base no meu propósito. Então, tudo interliga. Volta. Isso que é aí que as empresas se perdem, porque hoje, às vezes... Por isso que a gente existe, Raquel, por isso que eu amo mentoria. Esse trabalho a gente fez numa empresa aqui pertinho da minha cidade, que é Piracicaba, e nós conseguimos aumentar 42% no faturamento. Olha que maravilha. Segundo o planejamento da empresa, que eu tive o prazer, né, a honra, sei lá, e o desafio, porque eu falei que o próximo trainer dentro dessa empresa vai estar no céu, né? Imagine alinhar 12 gestores com 25 anos numa zona de conforto, né? Então, foi um planejamento estratégico, agora a gente aplicou o segundo, e aí não vai parar mais, né? E esse alinhamento de cultura, de informação, de saber que a gente precisa do controller, que a gente precisa se alinhar, de ferrar, enfim, né? Dando toda essa cultura. E agora a fase que eu vou entrar é no digital, né? Porque não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, de fato, é uma empresa de médico forte, com 30 anos de mercado, reconhecida pelos produtos e serviços, e não tinha essa conexão. Cada setor, infelizmente, estava trabalhando como se fosse uma empresa independente. E aí que a gente entra, Raquel. Eu tenho uma impressão, Raquel, de que, até baseado num termo que se usa muito pouco hoje em dia, mas é dos primórdios aí da internet, do hipertexto, né? Esse conceito da onde as coisas meio daquele caldo de cultura inicial, para mim o mundo do que a gente fala do mundo digital é uma hiperrealidade. Uma hiperrealidade por quê? Porque ela precisa trazer a realidade do jeito que ela é. Então, ela é só um meio, é só uma forma, é só uma linguagem. Tudo bem que essa linguagem talvez seja, sei lá, eslavo, finlandês. A gente tem que aprender essa linguagem nova, mas é só uma linguagem, mas ela é uma hiperrealidade, porque a capacidade de você analisá-la é muito mais ampla do que a realidade normal, seja das pessoas, seja das empresas. Ou seja, a capacidade de ir lá e tirar dados daquilo, poder compreender aquilo, poder propor, ela é hiperdimensionada. E as empresas utilizam cada dia mais, mas ainda muito pouco do que pode ser utilizado. Mas o fato é que nós não temos, como publicitários, como homens de negócio, como, enfim, todo mundo envolvido dentro desse ambiente corporativo,
A gente não tem que criar uma linguagem para o digital diferente daquilo que é a linguagem corporativa da empresa normal no seu dia a dia, seja intramuro, seja extramuro. É uma única coisa. É uma única coisa, apenas falada num outro idioma. É só isso. Mas com a capacidade de ser muito mais assertivo, muito mais... Antes do digital, ou quem não está envolvido diretamente com o digital, fica absolutamente refém de uma velocidade de dados muito aquém do que o digital pode trazer. Mas a realidade é exatamente a mesma. Ela não muda. É a sua... É como se fosse o teu estetoscópio, a capacidade de ir lá e ouvir ou não ouvir tão bem assim. E o digital permite ouvir rapidamente, atuar diretamente, porém não de uma outra forma do que você faria no mundo real, seja intramuro, seja extramuro. O digital é a realidade, portanto, a questão cultural é a coisa mais fundamental que tem para ser implantado ipsis literis nas mesmas condições de em qualquer outra ação não digital. O que você acha? Não sei. Aqui eu estou fazendo assim, dizendo, acho que é por aí. O que eu acho é assim, você começou falando dos dados. Eu acho que ainda tem algumas empresas que se perdem, porque às vezes elas começam a ver tantos dados e aí ela esquece do objetivo dela lá atrás. E aí esqueceu do propósito, esqueceu da cultura, esqueceu de tudo. Por quê? Porque ela não prioriza. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí ela não acaba fazendo o bem feito, tá? Agora, com relação à cultura, o que eu acho é assim, a cultura é a base de tudo da empresa, né? E se as empresas aí realmente não começarem a acordar para isso, elas não tem como. Hoje em dia, na situação que a gente está vivendo assim, chegou um negócio insustentável, elas não vão conseguir avançar, elas não vão conseguir evoluir. Tem razão. E porque eu tava até lendo esses dias, um cara que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que assim, o que aconteceu? O dinheiro começou a ir para o digital, até as coisas governamentais. Então, por exemplo, aqui o auxílio emergencial passou a ser digital, o Vale Merenda passou a ser digital. A partir do momento que o dinheiro começa a ir para o digital, as empresas também têm que começar a se mover para encontrar essas pessoas. Não tem como, entendeu? É assim que eu entendo que tem que ser aí um movimento natural das empresas. E sim, tem que começar cultural. Você ficou alguns anos no Peru. A Anaceli, agora estamos com a câmera da Anaceli, do Sindicato dos Alimentos do Ceará. São duas regiões muito diferentes do que é a São Paulo, ou dessa macro-região sudeste. Eu queria ouvir primeiro a Anaceli, mas depois você, Raquel, também, sobre o Peru, sobre a América Latina, né? Os estágios em que cada uma enxerga de vocês sobre esta interação das empresas com o digital. Anaceli, você tem que só ligar teu som aí. Tá, isso. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Célia e eu trabalho na assessoria ao Sindicato de Alimentos aqui do Ceará, né? Nós temos feito um trabalho com a League Group e temos tentado quebrar essa barreira da cultura tradicional de venda, né, para uma cultura digital. É um percurso árido, porque a gente enfrenta mentalidades bem diversas, mas a gente tem feito um grande esforço, né? Infelizmente, muitas empresas ainda têm ainda acreditam que o seu modelo de venda será exitoso.
mas a gente vê, pesquisa, lê e percebe que a cultura digital ela é inevitável. Nós não voltaremos mais atrás à forma mais tradicional. Ou mesmo que a gente pode fazer um mix, né? Se a forma tradicional de venda dá certo, mas a cultura digital, o marketing digital, a venda através das ferramentas digitais, elas podem dar muito mais certo, né? Então, o que a gente precisa é estimular, é conscientizar, né? É mais que dar informação, é chegar à conscientização de que esse caminho que a gente está falando é o melhor para eles, né? E para isso o Sind Alimentos tem feito várias ações, tem estimulado, é um sindicato muito antenado com essas mudanças. O bom da área de alimentos é que ela é uma área muito próxima do consumidor, da vida das pessoas, né? Da vida real. O digital precisa apenas se transportar, né, da realidade para o digital. Né? E com essa visão da capacidade de análise dos dados, né? Outro dia eu falei com alguém, não me lembro, que o digital é a ponta do dedo, é a capacidade de botar o dedo na jugular e sentir a realidade, né? É nesse sentido que eu acho que o digital pode trazer, que é a velocidade, a sensibilidade dessa história. Eu acho que é natural, a gente ouve, o mundo digital é o oceano azul. Mas com as primeiras caravelas começando a cruzar. Deixa eu colocar uma pimenta aqui, já que está todo mundo falando da palavra realidade, vamos trazer um pouco de números da realidade, até para embasar isso que a Ana Célia estava falando, que as empresas lá do Sind Alimentos, Ceará, estão muito focadas no e-commerce, né? Em 2020, primeiro semestre, houve um crescimento de 47% no faturamento do e-commerce no Brasil e um crescimento de 40% de consumidores no e-commerce no Brasil. Mais um dado interessante, isso é uma pesquisa do Ibit Nielsen, e mais um dado interessante que eles levantaram é que a área de alimentos é a segunda mais forte do e-commerce no Brasil hoje. Então veja como é importante, Ana Célia, criar realmente essa cultura nova, digital, aí nos membros do Sind Alimentos, porque o mercado está se expandindo rapidamente. Né? E o que a gente está trazendo para eles, na verdade, é a possibilidade de participar desse mercado, né? De ser competitivo neste mercado. A questão é criar cultura, né? E eu tenho acompanhado o teu trabalho e tenho visto o esforço que você tem feito e estamos começando a colher os resultados desse esforço, inclusive. É muito bom. Fala, Ana Célia. Não, na verdade é o esforço de um sindicato forte, atuante, né? Que eu tenho, por acaso, a oportunidade de estar fazendo parte desse processo. Não, é muito bom. É muito bom a gente estar junto nessa história também. Não, mas Ana Célia, assim, deixa eu só te falar uma coisa, assim, não se sinta sozinho, porque o sentimento que a gente fica quando a gente faz essa transformação mesmo, por isso que a gente fala de transformação digital, não é à toa que eles usam essa palavra. O sentimento interno é esse mesmo, que é um esforço, e é um esforço diário mesmo. Parece que você está indo fazer uma batalha todo dia, e às vezes você está mesmo. Porque o que você falou, uma palavra-chave, que é a conscientização. Sem a conscientização, a gente não muda as coisas. Então, o que eu posso dizer é assim, você está no caminho certo. Não desista, né? E não se sinta sozinha também. Eu acho que seria muito interessante até pensar na plataforma do Sind Alimentos Sindig Group para fazer um evento especificamente para o sindicato, acho que já estendo a convite à Raquel, para discutir o desafio da transformação digital desse ponto de vista cultural, que eu acho que é um ponto fundamental. Eu queria complementar com a pergunta que eu tinha feito primeiro para a Ana Célia, agora para a Raquel. Raquel, Peru, outra realidade, América Latina, as limitações da América Latina.
que você sentiu de diferença? Qual o que passo em que você pudesse fazer comparativo, né? O que você sente do que é o Brasil, do que é o Sudeste, do que você conhece mesmo de outras regiões, com a América Latina? Eu acho que é interessante, porque quando a gente começa a enxergar em volta, sai aquele sentimento que a Ana Célia talvez sinta, e é natural, porque a gente ouve isso de todo mundo, dessa solidão, né? Solidão, a gente chama solidão corporativa. Estamos todos juntos, a gente só não sabe, só precisa acender a luz, ou seja, trazer informação, para perceber que não estamos sozinhos na sala no escuro. Tem um monte de gente no escuro, a gente só precisa acender a luz. Fala, Raquel, por favor. João, é assim, a variável, de novo, aí é a cultura, né? A cultura do país influencia muito também o quanto eles vão lidar aí com o digital. O que acontecia especificamente no Peru é que o Peru ainda ele tem uma outra realidade, porque o Peru é um país muito, muito pobre ainda, né? As pessoas lá realmente tem muita gente ainda, acho que, sei lá, 40% da população do Peru ainda é índio. Então, realmente é uma outra cultura, é uma outra realidade. E as pessoas, sim, você sente que elas são mais resistentes, de uma certa maneira, até o consumidor digital. Não existe esse serviço de digitalização que a gente já vê aqui, isso não acontece lá. O que eu percebi agora falando dos mais avançados, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa palavra, ao meu ver aí, é o Chile e a Colômbia. Culturais, e segundo, pelo viés aí de educação, eles já estão aí mais abertos e eles já estão mais imersos aí a questão do digital, do provar e da tecnologia em si. É isso que eu senti um pouco lá. E uma coisa que foi muito curioso, a gente sabe que o Brasil é grande, né? A gente sabe, a gente estuda lá na escola, é muito grande, é muito complexo. Só que, gente, quando você vai morar fora, num país que é menor, você olha para o Brasil e fala, caraca, como a gente é grande mesmo. Porque daí você foi para o menorzinho e você sentiu aquilo de verdade, não só estudou no colégio, sabe? E você olha para o Brasil e fala, caraca, é muito concorrente, é muita coisa, é muita empresa. E essa é a nossa realidade, a gente é muito competitivo mesmo, em termos de fornecedor, de produto. Lá não. Primeiro que lá, a maioria dos produtos ainda eram importados, porque eles nem produção própria têm, né? O governo privatizou tudo lá. Então, é tudo externo. Então, você olha para o Brasil e fala, caraca, não é que a gente é grande mesmo? E não é que a gente não é tão ruim, porque a gente, como Brasil, a gente também tem essa coisa de achar que a gente mora no pior país do mundo, somos o pior do mundo em tudo, né? A gente tem essa... Eu fazia isso. E quando você vai morar fora, você fala, gente, mas não é que essa coisa aí no meu país funciona? Não é que lá tem metrô? Não é que lá funciona bem? Então, você vai saindo também e você olha o seu país com outra cara. Foi isso que eu senti, vivi, e falando aí um pouquinho também da América Latina. Muito interessante. Essa história de olhar para o Brasil de fora. Eu estou há alguns anos fora, né? Todo mundo sabe, acho que morei no Uruguai, morei na França, agora na Suíça, e é incrível como o Brasil é desenvolvido. O fato do PIB per capita não traduzir tão bem induz a achar que o resto do mundo é mais desenvolvido. Eu vou comentar por Suíça, pela França. É incrível como, exceção feita a 3, 4 cidades da Suíça, seja da parte alemã, italiana, francesa, que eu acho que eu já conheço bem, já estou quase 4 anos aqui, é incrível como o Brasil é, na média, seja Nordeste, claro, nos maiores centros, seja Sudeste, Sul, é incrível como a Suíça é super interiorana. A adesão à transformação digital é muito baixa. É muito baixa.
Outro dia eu escrevi um artigo, falava sobre o fosso empresarial, relativo à questão do mundo digital. Com esses números do Casarré, aproximadamente o Brasil tem hoje 150 milhões de internautas que, no mínimo, consultam a internet antes de tomar uma decisão de compra, e 101 milhões desses compram pela internet. Já. Por outro lado, das 21 milhões de empresas ativas do Brasil, aproximadamente só 10% estão envolvidas com o marketplace ou com o e-commerce. Ou seja, que vendem via digital. Só 10%. Olha o fosso entre consumidor e empresa. E eu acho que isso se dá por uma questão cultural, que parte do princípio de que o mundo digital é diferente do mundo real, que é uma coisa que a gente precisa quebrar isso. O mundo digital é apenas, como eu coloquei, no meu ponto de vista, é a hiperrealidade do mundo real. É simplesmente isso. Você só tem mais dados, é a única diferença. O resto é linguagem técnica, isso não faz diferença para efeito de marketing, para efeito de comunicação, para efeito de ampliação da atuação no mercado. É a mesma coisa. Então, eu acho que quebrar esta percepção de que existe um mundo diferente do mundo real, eu acho que talvez o grande desafio, o grande foco que todo mundo tem que dar, envolvidos, né, com o mundo corporativo, é trazer as empresas para onde estão os consumidores. Os consumidores estão nesta hiperrealidade. Elas não veem mais, como você bem colocou, os limites de um ambiente com o outro. As coisas se misturaram. As empresas também têm que se misturar. É uma tarefa importante, mas entender que fazer negócio na internet não é vender na internet pura e simplesmente. Fazer negócio na internet é, num paralelo com o mundo real, né? Ele é desde o folheto da esquina até a fachada da loja, a vitrine, você entrar, até chegar no balcão para poder pagar. Ou seja, se você no mundo real não faz esse percurso todo, né, de captação do consumidor para ele chegar lá no teu balcão e comprar, é a mesma coisa no mundo digital. É preciso que esta convivência das empresas com os seus consumidores existam, não pura e simplesmente com a finalidade do comércio ipsis literis, comprar, vender, mas estar naquele ambiente para que ele possa ir lá no seu ambiente digital e provar o seu produto, provar o seu serviço, como quem vai numa loja, como quem vai em um ponto de venda. Não necessariamente a compra será feita naquela hora, mas é preciso ter este relacionamento. Isso que eu acho que a gente precisa trazer, mostrar que não é diferente do mundo real. É o mundo real com mais dados. Só isso. Ou seja, é só melhor. E te dá a oportunidade de você trabalhar melhor porque você tem os dados. Claro. Antes, fora disso, você tem que ficar tentando levantar informações. Imaginando, dados, né? Muito mais complicado. Né? Muito mais complicado. Ó, o Mário. Mário, está sem som aqui. Eu deixei o som porque eu estou em casa, né? Está meio barulhento hoje aqui. Você e a humanidade estão em casa. Eu já mudei de lugar 3 vezes aqui, agora fechou uma porta, eu acho que eu estou em mais silêncio aqui, sentado no sofá. Eu queria falar um pouquinho que
você colocou, primeiro cumprimentar a todos e cumprimentar pela apresentação, né, Raquel, e fazer um comentário e, de certa maneira, uma pergunta, né? Eu acho que tem uma questão na sua apresentação que diz respeito a o que as empresas desejam, querem, a cultura que elas têm, e na verdade, perceber que o digital não é um departamento, né, uma outra área, um mundo onde a gente está imerso hoje, onde são tomadas decisões de compra, de venda, de gostos, de ideias, de tudo, e tudo isso está misturado, né? E, na verdade, quando se fala dos dados, né, muitas vezes os dados que podem fazer com que a pessoa decida comprar ou não um determinado produto não tem muitas vezes a ver com o produto em si, mas tem a ver com valores. Eu vou conseguir vender o produto se eu, às vezes, entender os valores daquele consumidor, os desejos, assim por diante, e aí eu consigo ter uma comunicação adequada para chegar até ele, para expor meu produto, para que ele veja, para que ele se abra para ver. Porque muitas vezes, com tanta informação, as pessoas nem conseguem se abrir para ver coisas, né? Vamos dizer assim. Agora, a minha questão diz respeito a vamos dizer, um desafio, porque muitas vezes o que chega até nós, ou que uma empresa consegue expor, depende dessas grandes redes digitais e motores de busca, etc., que têm seus algoritmos. Uhum. E esses algoritmos, muitas vezes, precisam ser entendidos para você conseguir... entendidos dentro do limite, né? Porque eles não abrem muito o que esses algoritmos fazem. Mas a própria curva de experiência do fazer de uma empresa, etc., e da tentativa e erro, e de observação de concorrentes, e observação de outras experiências, pode ajudar a entender como esses algoritmos funcionam, porque muitas vezes a gente está aprisionado em bolhas, né? E uma empresa pode querer vender para uma bolha, mas precisa entrar naquela bolha, né? E isso é um tremendo desafio. Eu tenho alguma experiência, evidente, eu estou participando do grupo da Liga e tenho alguma experiência na empresa da minha mulher, que ela trabalha com entretenimento, com música, etc. E é um desafio constante você se ajustar, inclusive, ao que os algoritmos estão fazendo com o conteúdo que você gera. Às vezes cresce, às vezes cai, etc., e não tem muito a ver só com o conteúdo que você gerou. Tem a ver também, mas tem suas especificidades. Então, essa questão do casamento da empresa com propósito, com entendimento do ser humano, não como consumidor, né? Não como comprador de produto, ela também passa, na hora de operar isso daí dentro desse todo edifício de comunicação, de relacionamento que é o mundo digital, pelos algoritmos e por essas grandes redes sociais, que são redes de comunicação. Essencialmente são redes de comunicação. Agora, isso é um desafio muito grande, que eu sinto no dia a dia da minha mulher, por exemplo, né? Com o conteúdo que ela produz, assim por diante. Como fazer isso daí, né? Como tratar desse aspecto, porque não é só um aspecto de entender o consumidor e o ser humano, o seu possível comprador, entender a sua empresa, a sua cultura, mas também entender o que são essas grandes corporações e como elas operam, né, dentro dos mercados, como veículos de comunicação. E isso é bem complexo, né? E isso exige um entendimento especializado. Não dá para fazer assim de orelhada. Não dá para fazer de orelhada. Né? Basicamente, essa questão é um desafio que eu entendo que existe aí. Na verdade, Mário, hoje a gente tem essa questão que a gente fica aí um pouco refém
dessas ferramentas que, na verdade, a gente não tem controle nenhum, que me vem aqui na cabeça, uma delas é o Google, e outras vezes também é a rede social, né? A gente não tem ali o controle. E às vezes a pessoa pode até tirar a sua página ou tirar o seu anúncio por algum motivo que ela acha que ela precisou tirar. Por isso que a gente precisa entender aí o comportamento do consumidor e tentar impactar ele não só nestes momentos, e ir mesclando nos outros momentos, que foi o que eu comentei de pegar aí. Você falou, por exemplo, que a sua mulher, sua esposa trabalha com entretenimento, com música, certo? Então, como é que além das redes sociais e do buscador do Google, como é que ela vai conseguir distribuir esse conteúdo aí de outra forma? Seja por um banco de dados, seja por um e-mail marketing, seja por WhatsApp. Ela precisa aí começar a diversificar o que ela faz, porque assim, as regras do jogo, tanto do Google quanto das redes sociais, a gente não tem como mudar, a gente tem que aprender a trabalhar com elas e meio que aceitar se você quer estar ali. Infelizmente é assim. Ainda mais quando você, não sei se ela faz anúncio ou se ela só está no Google ali de forma orgânica, porque são duas regras que são ali diferentes de você conseguir expor ali o seu conteúdo. No caso dela é tudo orgânico. É tudo orgânico, que bom, que bom. O que ela precisa encontrar aí é uma maneira de diversificar como é que ela faz aí. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Eu vi. Ela precisa encontrar aí a maneira de ela diversificar e não colocar aí todas as fichas que ela tem no buscador do Google. O que eu sei é que ultimamente o Google ele tem priorizado muito atender agora o comércio local. Então eles mudaram as regras de novo para toda a questão da busca. Eles estão priorizando sempre o conteúdo local. Eu não sei se é por isso que também eles mudam as regras toda hora, mas é isso no final. E eles só mudam as regras porque eles entendem que os usuários estão buscando isso também, porque eles são ali intermediadores, né? A gente não pode, ele tem duas pontas de cliente, eles têm quem está buscando e quem está anunciando. Então ele vê o computador e o comportamento e ele toma a medida ali adequada. Então, o meu conselho que eu te dou é assim, ela precisa aprender a diversificar e ver ali, porque o Google é aquilo que a gente fala, o digital ele é complexo. Por isso que hoje, quando a gente vai ver aí especialista, tem um especialista de SEO, tem um especialista de redes sociais, tem um especialista do Google Ads, porque é realmente um ambiente de muitas e muitas variáveis. Eu tenho um dado que o Google acabou de mudar um pouco, né, a abordagem. Eu li outro dia, o Google muda os seus algoritmos aproximadamente 500 vezes por ano. 500 vezes por ano. Então, nós nunca saberemos exatamente. O que faz com que, voltando à comparação com o mundo real, por ponto de vista empresarial corporativo, o que faz é a necessidade da tentativa e erro, como é fazer negócio no mundo real. É preciso tentar, experimentar, fazer, como você faz para tentar pegar um consumidor na rua, na frente da tua loja. Né? É absolutamente um processo de tentativa e erro. Tudo que funcionou ontem, talvez hoje não funcione. É a mesma coisa com a virtualidade. Ou seja, é preciso fazer, com a vantagem, repito, do digital, ou seja, do dedo no pulso, de ter mais dados para ter a resposta mais rápido, se aquilo é praticamente instantâneo, realmente sentir que aquela ação tem mais sentido do que a outra. Ter essa resposta é uma vantagem e não uma desvantagem. É uma outra linguagem? Sim, mas a vida real é como se também tudo estivesse mudando o tempo inteiro, é natural.
Tem uma pessoa que acabou de entrar conosco também, que é não sei se está aqui, o Alex Bocage. Você está me ouvindo, Alex? Se estiver ouvindo, você pode acionar a câmera, por favor. Eu vou tirar minha câmera aqui, apagar aqui, para dar espaço. Imagina. Obrigado, Raquel. Imagina, obrigada. Prazer, viu? Espero ter ajudado. Não? Obrigado. Qualquer outra hora eu te explico muito mais do negócio, porque é muito interessante, o João sabe como é que é, e tem experiência com algumas grandes marcas e decisões que elas tomaram a partir dessa relação com o mundo do entretenimento, que eu vi acontecerem, que às vezes são interessantes de analisar, né? Decisões de marcas que contratam artistas para fazerem determinadas coisas e porque querem usar só o canal da marca, às vezes, tem uma repercussão muito menor do que, às vezes, poderia usar com o canal do artista também, com um montão de outras coisas. Existem decisões empresariais, eu acho que, às vezes, pela cultura que a empresa tem, limitam o alcance que ela pode ter, às vezes, no mundo digital. Eu vi isso ser tomado, inclusive, com decisões de agências de propaganda. Não sei se foi da agência de propaganda ou se foi da empresa, né? Cuja repercussão, vamos dizer, o alcance que teve depois em termos de visualizações, etc., foi muito menor porque a empresa não soube usar os canais próprios dela, os canais do artista e se mover dentro desse mundo. Agora, não sei se foi uma decisão corporativa e por quê, né? Com certeza foi uma decisão corporativa. Agora, eu sei que o efeito de alcance para público foi muito menor a partir dessa experiência da minha mulher no entretenimento. Então, tem coisas que as empresas decidem, né? E que, às vezes, limitam o alcance que elas podem ter. E eu acho que decidem, talvez, por não conhecer tão bem, né? O que acontece, vamos dizer assim, na comunicação digital e o que elas devem fazer para despertar o interesse das pessoas. Eu entendo que a decisão que, nesse caso que eu estou pensando aqui, que eu não vou mencionar as empresas, a decisão da empresa foi meio assim, que as pessoas venham a mim, e em vez da empresa ir a elas, né? E conseguir furar a bolha e transitar para um ambiente que elas não controlariam tanto, mas que seria um ambiente de um alcance muito maior. Então, a empresa ficou presa na bolha dela. É normal isso acontecendo. O Alex aqui está conosco, Alex Bocage. Prazer, todo mundo. Da KINAG, da Suíça, do Cantor Neuchâtel, uma agência, uma belíssima agência. Obrigado, João. Ele é brasileiro, já está há muitos anos aqui na Suíça. Alex, você tem uma experiência muito grande com eventos. Você faz eventos no mundo inteiro para os seus clientes aí que atende grandes marcas aí de algumas áreas que atingem produtos globais e que, portanto, você acaba se envolvendo com eventos. Tem um pouco a ver com o que o Mário estava falando, não é no ambiente artístico, mas é no ambiente esportivo, e que tem a questão da autoria, né? Tem a questão daquela figura que representa alguma coisa e tal. Qual é essa relação que você observa entre o mundo do evento, que é o evento físico, com o digital? Como interrelacionar essas coisas? Qual é a tua visão, experiência com isso, para essas marcas globais? Acho que teve uma grande mudança agora no ano passado, né, com o Covid. Eu acho que a presença digital para todos os eventos hoje em dia é muito mais importante do que já existiu. Então, acho que a gente teve uma grande foco de uma presença digital que antes não existia. Muitos eventos tinham a preocupação em estar no social media, em ter sites, mas que agora o foco está sendo muito maior em ter uma presença digital nesses últimos anos. Inclusive até com os próprios
o esporte, né, que cresceu mesmo. Então, quando não pôde ter a versão física do evento, de eles tentarem transformar ao menos a versão digital e para que o evento ao menos possa ter alguma forma nesse ano. Perdemos o João, acho. Voltou. Ele tem um delay no retomar a câmera e retomar o som. Bem, o ano passado para cá foi uma mudança dramática, mas essa mudança dramática, na verdade, é apenas um acelerador de uma tendência que talvez demorasse mais tempo, né? Aqui é quase um, falando de uma forma um pouco mais intergaláctica, é um buraco de minhoca, né? A gente chegou mais rápido em alguma distância que estava muito mais lá à frente, né? Então, por isso que a gente fala que não tem mais volta, mesmo que tudo, que em alguns meses vai voltar, esperamos, né? Como era, meses, um ano, sei lá, de maneira geral no mundo, ela não vai voltar para onde ela estava, né? Ela vai ter uma nova realidade, onde o digital repito, misturado com tudo isso. Aí eu vou pegar o que você disse em relação ao que o Mário disse e voltar a bola para a Raquel. Raquel, uma coisa é o e-commerce, outra coisa é o conteúdo que vem, seja porque é esporte, seja porque é entretenimento, seja porque é uma empresa que através do seu conteúdo, de alguma forma, consegue abordar os consumidores para que eles cheguem à sua decisão de compra, online ou não. Como costurar esses ambientes para fazer com que todas as outras iniciativas online desemboquem no e-commerce? Porque tem empresa que quer fazer e-commerce, não faz mais nada, quer fazer e-commerce, que acha que o e-commerce vai funcionar. Né? É como se tivesse uma loja numa rua escondida, sem fachada, sem placa na porta, e querer que os consumidores passem por lá para comprar. Como fazer essa costura entre as diversas iniciativas que são necessárias no mundo digital, fazendo com que este conteúdo de marca, de alguma forma, desemboque nas vendas digitais? Então, Júnior, assim, o que eu faria, na verdade, é aí entender o que você comentou, que é o caminho, né? Como é que a gente percorre esse caminho do usuário até chegar num evento, e aí tentar costurar ele da melhor maneira possível, porque o que acontece? Se a gente não entende esse caminho que ele percorreu, a gente não sabe nem que canal que a gente precisa estar. É verdade. Entendeu? E às vezes a gente fica pensando, ai, nossa, mas eu vou ter que perguntar isso para o meu cliente. Fala, gente, você não precisa perguntar para o seu cliente. Faz uma compra você, vai num evento você, vê o caminho que você percorre. Entendeu? Eu acho que no final das contas, a gente esquece que a gente mesmo é consumidor, a gente mesmo quer estar num evento, a gente mesmo quer comprar um ingresso. Se a gente faz esse caminho, claro, nem todo mundo faz o mesmo caminho, gente, tá tudo bem, porque, né, tem várias jornadas, mas como é que você consegue mapear aí, pelo menos o seu cliente mais próximo, o seu cliente mais fiel, aonde ele tem mais dificuldade, ele chega no ponto de venda e o ponto de venda no seu, não está aberto no horário que ele chega, né? Essas coisas você só mapeia fazendo a jornada de compra dele. Então, eu acredito, por isso que eu comentei que a jornada de compra, ela tem que ser aí todo o planejamento. Então, como é que eu chego na lojinha do e-commerce? Que caminho que eu faço? Primeiro eu pesquiso na internet, eu vou nas redes sociais, que caminho que eu percorro, entendeu? Eu acho que senão não tem como, porque hoje, como a gente tem muitas opções no digital, às vezes, a gente também fica perdido, porque a gente não sabe onde tem que ir. E quando a gente foca no caminho
o consumidor fez te dá um norte. Não sei, Alex, você que trabalha com evento, o que você acha disso? Você acha que essa questão de ver o consumidor e entender o caminho dele até chegar ao evento ajuda ou não? Eu acho que a parte de evento é um pouco diferente, que tem um interesse, óbvio que ajuda, né? O Customer Journey é importantíssimo, sem dúvida. Mas aqui tem já o interesse genuíno do próprio participante no evento, né? Então, eles já sabem já normalmente o caminho que tem que ser feito, quer dizer, já sabe até o site que tem que entrar, qual que seria a plataforma, os canais, tudo. Mas eu concordo com o que você falou, sem dúvida. É importantíssimo. Inclusive, eu imagino que tem outras maneiras também de você obter informação também do caminho do consumidor, né? Até a loja virtual também tem. Hoje em dia tem tantas plataformas que podem te ajudar, inclusive nos sites também, que o Google Analytics para ver também. Então, sem dúvida, eu concordo com o seu comentário. Eu quero jogar uma... Mas o que eu acho, só para reforçar, Sim. Desculpa. Não, vai, Raquel, depois eu coloco. Só para reforçar, João, uma coisa que você falou, que é assim, no caso do e-commerce ou de qualquer outro cliente, o importante é sempre começar, né? Não adianta você criar um site, um e-commerce, e você ficar lá paradinho, achando que agora tem que esperar as pessoas virem. Como é que as pessoas vão te encontrar? E aí, é aquilo que você falou, tentativa e erro. Vai fazendo, vai executando, testa, troca o canal, troca a peça. E aí, gente, é mais ou menos com a vida como ela é. Aquilo que você falou de novo. Então, para você ver como a gente fala e volta no mesmo lugar. Porque é coerente, né? É coerente. O Alex, só uma coisinha, Casarré. O Alex, como está envolvido com eventos pelo mundo inteiro, você sente diferenças muito gritantes, por exemplo? Eu acho bom para dar esse feedback, que a gente estava falando agora há pouco, lá com o Ceará e a experiência da Raquel no Peru. O momento, as pessoas se sentem, às vezes, sozinhas dentro das suas dificuldades, né, corporativas de poder saber como agir nesse mundo virtual, como interagir o mundo real com o mundo virtual. Você sente diferença quando você faz alguma coisa que está para a Suíça, para a Europa, como você fez para a Austrália, como você fez em outro... Você sente flutuações nisso? Ou seja, mais uma vez, estamos sozinhos ou não? Acontece isso nos lugares onde a gente menos imagina. Acontece, não, sem dúvida. Agora, o impacto cultural é muito grande, né? Sem dúvida. Então, se você está lidando com um americano, ou um italiano, ou um evento na Austrália, é bem diferente. Inclusive, eu também diria até de esporte para esporte também, tem uma certa diferença, mas o impacto cultural que existe nisso tudo é muito grande. Não estamos sozinhos. Diferentes públicos, diferentes comportamentos, né? Sim, sem dúvida. Eu queria jogar uma pimenta aqui a respeito dessa coisa dos eventos especificamente. Eu escrevi há 5 anos um livro chamado Technology and Events, que tratava especificamente, portanto, desse contexto. E o que a gente preconizava há 5 anos atrás, e que a gente vê começando a acontecer agora, principalmente por causa da pandemia, é um ponto diferente dessa jornada que a gente estava discutindo, porque você tem a jornada de aquisição de alguém para um evento, né? Mas a tecnologia, portanto, a internet, permite que você, depois de adquirir esse participante do teu evento, possa se relacionar com ele de uma outra maneira. O que a gente preconizava há 5 anos atrás era usar a tecnologia para transformar um evento que é pontual, que acontece num determinado período, mesmo que ele seja recorrente ano a ano, transformar aquele evento que era pontual num evento seamless, né? Num evento que, na verdade, acontece sempre, todos os dias, que te permite envolver aqueles participantes daquele evento que antes era pontual, diariamente. Criar uma comunidade dos participantes desse evento, né? Juntar isso tudo num negócio que ficava focado num determinado período de tempo para transformar isso num negócio que se perpetua ao longo do tempo, onde o evento físico é o ponto alto, mas não é o ponto único do negócio.
Então, acho que isso é uma provocação bem interessante, não na jornada para adquirir, repito, o participante do evento, mas o que dá para fazer com esse participante depois, né? E que hoje a tecnologia permite isso, né? Efetivamente fazer com que o evento se perpetue, que ele aconteça todos os dias e não só naquele período de tempo. É isso. Sem dúvida, certíssimo. São coisas que a gente já vê, por exemplo, com clientes, né, compradores de produtos no varejo. E hoje em dia, a Carol talvez possa falar isso também, com cada vez mais a importância de você manter contato com seus clientes. E no mundo de esporte é igual também. Esse contato contínuo com as pessoas que fazem evento é importantíssimo, sim. E o que mudou também, eu digo, tem uma certa decalagem, não sei se eu estou falando a palavra certa, no que a gente vê do mundo dos negócios para o mundo dos eventos, né? Então, acho que o mundo do negócio sempre acaba absorvendo antes essas tecnologias para depois cair, ao menos, no mundo de eventos, que demora um pouco mais. Então, hoje em dia a gente já vê isso. E a conscientização também das pessoas que organizam os eventos hoje em dia mudou muito, né? Principalmente ano passado. Então, que nem o João falou, acho que foi um acelerador, sem dúvida, está certo, foi realmente um acelerador, e principalmente mudar a consciência das pessoas que estão envolvidas na organização desses eventos pela importância da presença digital. Legal, muito bom. Raquel, quer completar alguma coisa? Não, era isso. Que bom. Acho que a gente falou um pouquinho de tudo e voltamos nos pontos importantes. Que bom. Não, é cultura, é realidade misturado com o digital, é uma coisa só, né? É conteúdo. O conteúdo se envolve com o consumidor, que vai gerar venda lá na frente. Acho que não tem... É preciso desmistificar o digital para o empreendedor. Eu acho que esse é o ponto principal. Principalmente não o empreendedor novo que já entra nesse mundo, né? Mas o empreendedor que já estava com a sua atividade no mundo real, que observa chegar esse tsunami digital, apressado aí pela história da própria pandemia, mas que, de alguma forma, tem que compreender que ele não precisa trocar de mundo. Ele precisa apenas entender que o digital é parte do mundo e que ele tem que estar, para não ficar ausente do mundo, envolvido com isso também, através do quê? Do conteúdo que se relaciona com seus públicos e com a possibilidade sempre de ter uma agência, seja para evento, seja para digital, seja para o que for, que possa ter o conhecimento de como interpretar esses dados para que as respostas sejam cada vez mais rápidas, mais proativas, mais assertivas, para que os resultados possam vir de forma mais rápida. Quem faz este caminho sem medo, ou não é sem medo, quem faz com medo, mas misturado com coragem, porque não dá para. A coragem não é a ausência do medo, é a reação ao medo, né? Quem faz isso dessa forma tem tido resultados que não tinham só um pedaço da vida, que é a vida real. A vida digital já é outro grande pedaço, que é a grande cola, é a grande liga que permite juntar uma série de atividades que envolvam marcas e consumidores. Raquel, eu queria te agradecer, a gente ultrapassou em 40 minutos o tempo previsto para o evento, sinal de um conteúdo muito rico, muito fácil de avançar, de progredir. Queria agradecer o Alex que está aqui conosco, aqui em câmera, mas todos que participaram, alguns que já tiveram que sair, outros que entraram um pouco depois, mas agradecer a todos para renovar o convite. Agora nós teremos um programa constante, cada vez mais frequente, de League Web Talks, e que vão ter esse objetivo de hoje, que é como misturar o mundo, né? O mundo do marketing, o mundo da comunicação, com os empreendedores, com o mundo dos negócios,
porque tudo, como no mundo digital, como no mundo real, tudo é uma coisa só. E ter isto separado não tinha mais sentido, e é isso que League Group começa então a fazer. Fazer todo mundo resolver todos os seus as suas necessidades corporativas de inter-relações possíveis via a plataforma. Muito obrigado, você ajudou a acender essa luz. A gente ainda está na penumbra, mas ajudou a acender a luz para perceber que tem muito mais gente na mesma situação e que, portanto, simplesmente tem que começar só a dar os braços e apoiar os outros, de forma colaborativa, para que todos possam, cada um, com o apoio das capacidades e conhecimentos de outros em N áreas, poder elevar a sua performance. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, Alex. Obrigado, Casarré. Obrigada, Alex. Prazer. Obrigada, viu? Tchau, João. Tchau, Casarré. Obrigada, viu? Tchau. Nós que agradecemos, obrigado a todos que participaram desse League Web Talks com a Raquel Antoniette. Nós temos a página da Raquel na rede League Advisors, eu coloquei o link no chat, quem quiser pode, por favor, visitar a página dela, saber um pouco mais sobre ela, entrar em contato com ela, inclusive. Esse evento foi gravado e em breve estará disponível para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Um abraço a todos.